Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian e você está no canal Doutor Inglês, de volta com vídeos inéditos após merecidas férias. Durante esse período eu fiz uma enquete aqui no canal pedindo que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver por aqui. E a maioria pediu vídeos que falassem sobre a gramática da língua inglesa. Como o pedido de vocês é uma ordem, e aproveitando o gancho da série que eu fiz sobre os Relative Pronouns, que é essa que está aparecendo aqui no card, o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre Defining and Non-Defining Relative Clauses. Mas antes de começar, você já sabe, né? Vai lá e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações e já deixa o seu like no vídeo. Lembrando que o Doutor Inglês também está lá no Spotify e para acessar os conteúdos aqui do canal por lá, basta seguir o Doutor Inglês Podcast. E se liga nesse recado especial. Segundo semestre começando, é hora de você também tirar do papel aquele seu projeto de começar a estudar inglês. Quer fazer isso sem enrolação, na hora e no lugar que você quiser? Então eu te convido a conhecer o meu curso de inglês Desvendando Inglês, que está disponível no link aqui da descrição do vídeo ou nos comentários. Lá tem todas as informações sobre o curso. Vai ser um grande prazer ser seu professor. Let's go? Para falar sobre Defining and Non-Defining Relative Clauses, primeiro a gente precisa saber o que são as Relative Clauses. Então vamos lá. Relative Clause é uma oração que faz parte de um período composto e que se liga a ele por meio de um pronome relativo. Essa oração sempre se refere a algo que foi dito antes dela. Vamos ver alguns exemplos? Dá uma olhada nesse período composto aqui. The bus which caused the accident is red. Que em português seria o ônibus que causou o acidente é vermelho. Se você prestar atenção, vai ver que aqui existem duas orações. The bus is red, o ônibus é vermelho, e which caused the accident, que causou o acidente. Note que a oração que começa com o pronome relativo, nesse caso, which caused the accident, é aquela que a gente chama de relative clause. Veja também que, além de começar com o pronome relativo which, essa oração também se refere ao ônibus que foi mencionado antes. Vamos ver um outro exemplo agora. John, who is 20 years old, works here. Que em português seria John, que tem 20 anos de idade, trabalha aqui. Mais uma vez, a gente tem um período composto por duas orações. John works here, John trabalha aqui, e who is 20 years old, que tem 20 anos de idade. Aqui, a nossa relative clause é a oração who is 20 years old, porque além dela começar com o pronome relativo who, ela também se refere ao John, que foi mencionado antes dela. Agora que você sabe o que são relative clauses, a gente pode ir para o passo seguinte. Relative clauses são divididas em duas categorias: Defining Relative Clauses e Non-Defining Relative Clauses. A primeira, como o próprio nome já diz, é uma Relative Clause que define aquilo a que ela se refere. Por isso, ela é muito importante para o entendimento geral do período no qual ela está inserida. Já uma Non-Defining Relative Clause, também como o seu nome diz, não define, mas sim traz informações extras sobre aquilo a que ela se refere. Logo, ela não é fundamental para o entendimento geral do período no qual ela está inserida. Partindo dessa explicação, vamos dar uma olhada no primeiro período que a gente usou como exemplo. The bus which caused the accident is red. Note que, se eu não utilizar a relative clause which caused the accident, eu não consigo identificar a qual ônibus eu estou me referindo. Por isso, a relative clause which caused the accident é considerada uma defining relative clause, porque ela define o termo que veio antes dela, no caso, o ônibus. Agora vamos ver novamente o segundo período usado como exemplo. John, who is 20 years old, works here.
Note que a relative clause who is 20 years old não é fundamental para o entendimento da frase, porque ela não interfere no fato de que John trabalha aqui. Na verdade, ela traz uma informação extra sobre o John. Por isso, essa relative clause é considerada uma non-defining relative clause. As non-defining relative clauses têm duas características importantes. Elas sempre vão aparecer entre vírgulas e elas nunca podem iniciar com o pronome relativo that. Não esquece disso. Agora, uma boa dica para você identificar non-defining relative clauses é a seguinte. Se você tirar a relative clause do período composto no qual ela está inserida e mesmo assim a oração restante ainda fizer sentido, é porque aquela relative clause é uma non-defining relative clause. Quer ver só? No período the bus which caused the accident is red, se eu tirar a relative clause which caused the accident, eu vou ficar com a oração the bus is red. O ônibus é vermelho. Essa oração, apesar de definir que o ônibus é vermelho, não indica exatamente de que ônibus eu estou falando, especialmente se houver outros ônibus vermelhos nesse contexto. Por isso que essa relative clause é considerada uma defining relative clause. Já no período John, who is 20 years old, works here, se eu tirar essa relative clause who is 20 years old, eu vou ficar com a oração John works here. O John trabalha aqui. Essa oração tem sentido por si só. Por isso que eu digo que a relative clause who is 20 years old, nesse caso, é uma non-defining relative clause, porque ela somente traz informações extras sobre o John, nada que interfira no fato dele trabalhar aqui. Conseguiu entender o que são defining e non-defining relative clauses? Espero que sim. Mas, como eu sempre digo, para a gente ter certeza, o negócio é praticar. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um exercício contendo vários períodos compostos. Primeiro, você precisa encontrar quais seriam as relative clauses deles. Depois, a ideia é que você as classifique como defining ou non-defining. Topa o desafio? E claro, se pintar qualquer dúvida, deixa ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no quadro. Nos vemos semana que vem. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!